Então, bem-vindos a todos, bem-vindos a todas para continuarmos nossa reflexão sobre a família. Família como a célula de uma sociedade. Em primeiro lugar, onde se realiza, quer dizer, o que nós chamamos de política. Quando falamos de política no lado do Estado, ou do lado de um país, ou do lado do mundo, antes disso, a política se realiza primeiro num grupo, é o primeiro grupo, de maneira antropológica, de maneira primordial, a família. Você lembra como nós vimos a formação da família, que vai iniciar a família formada uma amizade, que vai permitir que, tendo um filho, que seja biológico ou não, eles vão entrar num grupo, vão iniciar a viver mais de 2 pessoas. E essa vivência mais de 2 pessoas implica forçamente um contexto político. Esse contexto que é um contexto mais de relações entre as pessoas, da administração dessas relações entre as pessoas. E essa administração, essa vivência comum se chama política. Vamos fazer um jogo de palavras aqui, a polis e a ética, quer dizer, a maneira que nós devemos nos comportar na polis, a maneira que nós somos chamados a nos comportar num grupo, é isso. Exemplo muito simples, se vocês são 3 numa casa e todo mundo vai dormir, se você dorme, por exemplo, no mesmo local, na mesma peça, a pergunta é: vamos dormir com a lâmpada acesa ou não, por exemplo? Essa pequena pergunta. Ah, não, eu tenho medo de escuro. Uma pessoa fala assim, outra fala, ah, não, eu não preciso dormir com lâmpada. Ali já tem um problema político. O terceiro vai falar, ah, que já de um problema político. Uma situação política precisa certa administração que vai precisar de explorar. E cada vez que vamos dormir, vamos apagar a lâmpada. Cada vez que vamos dormir, vamos deixar ela acesa. E nesse caso muito particular, assim, desta pequena questão ali, às vezes sim é um nenê que vai dar a solução, porque como ela é criança que fala, é que ele depende de tudo que vão viver os adultos. Se a criança suporta dormir na escuridão, então vamos apagar a luz. A luz se tem medo de escuridão. Isso é uma questão concreta de um lado político, uma vivência concreta de uma família. Então, essa formação da família, que é a base da amizade do casal, que vai se formar para ter 3 pessoas, pelo menos, e que vai ter esse grupo de família. A família tem como papel primordial também, principal também, o desenvolvimento dos membros, cuidado dos membros. A família tem como papel primordial permitir os membros da família desenvolvida. Vejam bem, quando eu falo desenvolvida, eu falo daqui todo o aspecto psicologia, físico, econômico, financeiro, tudo aspecto que é vida política. Vimos aquele autor no italiano que vai falar que a política é uma relação completa. Relação completa quer dizer, ela implica todas as dimensões e mesmo universal ser humano, ela implica isso. Para permitir que cada ser humano na família que está membro desenvolve de maneira própria o que é dele. Alguém aceso, ligado, que faz
Então, essa maneira de viver juntos, então, vamos ver como um locus nacional. O locus de formação, quer dizer, o âmbito familiar é o o cuidado dos familiares, membros dos familiares. Você entende que quando uma família, por exemplo, dizer que são mal educados, ela não está fazendo o papel normal da família. Toda a família deve permitir, por exemplo, que do lado um problema de conexão. Teve um problema de conexão. Bom, mas continuamos. Então, a família permitir que cada membro seja bem educado, por exemplo. Isso é o papel da família. E quando falamos de educação, falamos do crescimento mais do lado espiritual humano. Então, essa família, nesse papel de permitir que os membros sejam bem educados, formados, que os membros se desenvolvem, ela vai ajudar que os laços dentro da família continuem crescendo. Isso que a família temos o que se chama as relações familiares. As relações familiares são o quê? São todo o conjunto de laços que vão existir entre os membros da família. Esses laços são mais ou menos fortes ou não? Sim. Por exemplo, o laço da mãe com o filho, o laço da mãe com do pai com o filho, não é mesmo o laço que o pai e a mãe. São laços diferentes, mas esses laços são importantes para a vivência da família. São importantes para a família continuar a funcionar, segundo o que projeta. Então, esses laços precisam ser cuidados. Se chama esse termo, a manutenção dos laços. A manutenção dos laços. Devemos trabalhar para manter os laços dentro da família. Nós fazemos visitas à nossa fazemos uma ligação, ou enviamos uma mensagem. Vai ter agora o Natal, vamos encontrar em família. Cultivar esses laços. Então, para que esses laços você manter com a pergunta que é muito interessante. Como nós fazemos para manter os laços familiares? Para continuar que esses laços ficam fortes? Porque a família é uma realidade relacional. Antes uma realidade ligada ao genoma do lado sanguíneo, é primeiro uma realidade relacional. E como realidade relacional, os laços, as relações precisam ser cuidadas. Senão, justamente, a família pode desabar.
existir a estrutura, mas também pode desabar. O laço, por exemplo, afetivo, pode desabar. Sempre eu falo, como é a origem dela, quer dizer, o amor, normalmente, essa origem que é do amor, deve continuar membro da família. O amor do pai e da mãe vai se refletir e assim os meninos, os filhos, vão ver esse amor, também vão crescer nesse espírito do amor. Entre eles, e isso vem de onde? Vem do fato que a família, os pais se amam. É por isso que é muito importante para os meninos, os filhos, de ver esse amor do pai e da mãe. Realmente, ele precisa ver, saber que minha mãe ama meu pai e que meu pai ama minha mãe. É isso, realmente, essa manutenção dos laços. Se numa família existe briga o tempo todo, e que os meninos vão ver que os pais brigam o tempo todo, se você ouvir falar, a criança, meu pai não gosta, não amo porque bate minha mãe. Minha mãe é que porque sempre é com o pai. Isso me choca. A experiência dele dentro do âmbito familiar é importantíssimo para a manutenção dos laços. A manutenção dos laços depende muito disso. Então, como manter os laços dentro da família? Nossas famílias são feitas do que nós chamamos, às vezes, de celebrações. E celebrações são, às vezes, muito importantes para a mente das famílias. Vou tomar um exemplo. Celebrar um aniversário. Aniversário é atualizar a memória de alguém, atualizar o nascimento de alguém hoje. A celebração, por exemplo, de um aniversário é uma sorte de memorial que vai permitir que o laço familiar fique bem forte. Então, do aniversário, minha irmã indo lá, como fazer conhecer os filhos deles para o marido dele, para o cunhado e tudo, cunhada dele, de forma justamente esse laço, tudo isso. Por exemplo, então, a celebrar o aniversário, importantíssima, é bom expressar isso. Tem culturas onde isso não é tanto visto assim, verdade, mas tem outras celebrações. O aniversário você celebra coisas. Aqui, o nascimento, por exemplo, não é celebrado, meu nascimento é celebrado. Alguém nasceu, vamos fazer uma festa de nascimento. Tudo as celebrações do lado que implica, às vezes, nossas práticas religiosas, que são celebrações, primeira comunhão, professor, não sei, carisma, todas essas celebrações do religioso, litúrgico, também participam para essa formação, essa criação, essa manutenção do aniversário de meus pais, também aqui dessa celebração. Tudo isso laços. Por quê?
permite para aqueles que moram, por exemplo, no mesmo local, da mesma cidade, de encontrarem, de falar, partilhar os tempos, de partilhar as reflexões. Importantíssimo. Vou tomar um exemplo para uma reflexão, hoje nós comemos nas nossas casas familiares. Casa familiar nós comemos como? Ainda nós sentamos na mesa, celebramos a reflexão e ainda algo para permitir um bom relacionamento, ou cada um senta no sofá e vai na geladeira, pega o que ele precisa e senta, ou cada um vai no fogão, coloca a comida dele e senta em qualquer lugar, qualquer horário. Tudo isso parece nada, parece sem importância, mas é capital para reflexões, para manter os laços. Se entendo que o mundo moderno não ajuda muito porque os horários são corridos e que cada um tem uma vida corrida, outro sai do trabalho às 5, chega em casa às 7, a criança já dorme. Você entende que esse mundo moderno, no nosso mundo moderno hoje, precisamos fazer de tudo para não perder essas pequenos rituais familiares que vão ajudar para a manutenção dos laços. Se um pai, por exemplo, volta do trabalho sempre às 8 da noite e que já encontra os filhos bom, você entende a relação que vai ter o pai com o filho, será só final de semana. E às vezes, final de semana, ele é cansado, ou às vezes ele trabalha, ou às vezes, final de semana, ele quer também um pouco sair. Então, isso justamente vai manter os laços. Tem que criar espaços. Criar quer dizer apenas ritos, chamam ritos, rituais, para permitir a manutenção dos laços. A manutenção dos laços familiares não é facultativa. Senão, a família vai ser o quê? Pessoas morando juntos, uma albergue. A casa familiar vai se transformar a pousada. Pousada quer dizer onde cada um vem pousar-se. Depois, as atividades. Olha, às vezes temos mais relações fortes com pessoas do trabalho pouco com pessoas dentro de casa, às vezes. Porque do trabalho, todos os dias nos vimos, trabalhamos juntos, partilhamos juntos. E quando nossos amigos do trabalho, às vezes vão integrar nossa família por causa disso. Essa pessoa ali, esse colega meu, é quase um irmão. Quando você fala isso, essa colega minha é quase um irmão. Significa o quê? Que as relações do trabalho de vocês cultivaram uma só de relação forte que faça que quase é familiar e quase faz parte da sua família essa pessoa. Então você entende que se não tem espaços para permitir essa manutenção dos laços, vamos acabar com a família, porque você lembra a família é primeiramente relacional. Justamente, se fosse só sanguíneo, deve ser muitas famílias muito assim espalhadas. Imagine todo mundo já casou na família e já cada um já foi no seu canto. Temos o mesmo sangue, mas não tem nenhuma relação entre nós. Dá o quê como família? Se vamos ter a mesma raiz do lado genética, mas do lado relacional será um trabalho forte para se conhecerem, para nos descobrir. Nossos irmãos vão virar estranhos. Nossos sobrinhos, tios, vão ser pessoas estranhas. Porque justamente não tem muitas a ver, muitas relações, muito pouco. Isto é o que a riqueza da manutenção dos laços. Então, é capital
essa manutenção dos laços faz parte das relações familiares. Então, isso é muito importante em relação às relações familiares. A primeira coisa, então, vendo as relações familiares, depois de ver a família como um meio que permite o crescimento e o desenvolvimento humano dos seus membros, continuamos a ver a família como realidade relacional. Primeira coisa, nessa realidade relacional, manter os laços. É normal se os laços não são mentidas, a relação familiar fica fraca. A relação familiar fica fraca. Então, a primeira relação familiar é o quê? A primeira relação familiar é a relação pai e mãe. Estou falando pai e mãe, não estou falando esposo e pai e mãe, porque é uma família. Essa relação pai e mãe é a primeira. É a relação básica. É a relação fundadora da família. Sem a relação pai e mãe, essa família não existia. Agora você vai falar, padre, mas hoje em dia temos um só. Às vezes a mãe não sabe onde foi o pai. O pai não sabe onde foi a mãe. A mãe teve um filho e o pai sumiu. O pai tem um filho e não tem mulher. Então, como é essa relação? Então, quando eu falo da relação aqui, pai e mãe, estou falando do que já falamos também aqui. Quer dizer, as relações modelos. A relação pai e mãe é uma relação modelo. Modelo quer dizer, é a relação primeira que vai arcar, onde vai como repousar toda a arquitetura familiar. Essa é a relação do casamento. Então, é importantíssima. É importantíssima. Senão, essa relação vai fazer o quê? Que a família fica desequilibrada. Se acontecer. Imagine quando tem separação da relação pai e mãe. O que aconteça? A família vai iniciar de entrar uma sorte de caminho de espaço, tipo de falar assim. Vai continuar a ficar família assim, mas vai ser se alargar, se pode falar assim. Você já encontrou uma família, por exemplo, de duas pessoas separadas e cada um fez sua vida com outra pessoa. E esses dois lados, do pai que casou com mulher que casou com outro homem, ou até os meninos são um lugar de encontro. Ele tem filho. Certo que quando vai celebrar, por exemplo, aniversário de um filho, que o pai vai chegar em casa da mãe com a mulher e os outros filhos dessa mulher, de outra mulher. Mesmo se o pai chegando em casa, vai encontrar na casa da mulher onde tem o filho dele, o outro homem com o filho da mulher, ex-mulher. Então, a família entra numa espécie de alargamento. São relações, às vezes, inconfortáveis. Às vezes, são relações onde cria uma sorte de incomodação. Estou indo na casa do marido de minha ex-mulher. Olha a questão. Estou indo na casa do marido de minha ex-mulher. Olha como isso incomoda. Meu padrasto vai me acompanhar no aniversário de minha irmã, que é
filha de minha mãe com outro homem. Olha como isso incomoda. Será muito bem que existe uma certa fluidez nessas relações. Mas, concretamente, do lado afetivo, são relações complicadas. São relações complicadas. Porque a família, a relação básica, essa relação arquétipo, o casal separou-se. Então, essa relação é primordial, ela é forte, é importantíssimo. Ela que é o lugar sólido onde repousa a família. É importante que essa precisa ser mantida e trabalhada para continuar a ser mantida. Então, isso é a primeira relação. Mãe e uma relação, ela é o soro, ela é a rocha, é o pilar da casa familiar. Segunda relação, vamos tomar a mãe e os filhos. As mães e o filho. É uma relação de maternidade. Maternidade quer dizer mãe que cuida do filho. A mãe vai permitir a existência do filho, vai cuidar, vai manifestar a responsabilidade materna cuidando do filho, sendo responsável. Maternal. É isso. Maternal. Quer dizer, alguém que vai continuar a dar vida. Ou vou falar aqui algo que pode ser, você vai entender, porque estou tomando os termos aqui no sentido quase etimológico. A mãe continua a mamar, permitir que os filhos devem mamar. É isso a mãe. A mãe a vida toda dá mama aos filhos. Porque ela que vai dar comida aos filhos, ele vai permitir esse nascimento, dar à luz ao filho. Isso é de maneira continual. Essa relação maternal é uma relação de geratividade. Ela gera a vida, continua gerando essa vida. Ela não só gerou a vida uma vez. Se ela der a luz, vai continuar a gerar vida, vai continuar a ser mamá, quer dizer, o lugar onde os filhos vão mamar, o lugar onde os filhos vão continuar a se alimentar. Você sabe, por exemplo, na África, às vezes a criança vai mamar até 5 anos. Me lembro, como eu mamei minha avó, não mamei minha mãe, minha avó ia jogar e voltava a mamar. Pode acontecer. É justamente interessante, porque isso mostra que o papel de uma mãe é justamente isto: permitir que esta vida seja mantida até o fim. É verdade, não é mais físico de mamar nossa mãe, não. Mas você entende o poder da palavra por trás, a profunda palavra por trás. Que as nossas mães são mamã. Aqui fala mãe. Na África, no meu país, fala mãe. É quase a mesma palavra. Mère, francês. Mamão, mão, nos Estados Unidos. Quer dizer, permitir essa mamãeção do filho. O filho com a mãe, os filhos com a mãe estão sendo o tempo todo uma sorte de mamentação, de dar, de permitir, e dar comida permitir viver. Então, você entende, essa relação é muito forte. É muito forte. Por que é muito forte? Porque, de maneira literal, o filho come a mãe. O filho se alimenta da mãe.
O leite que só do seio da mãe, porque vem dela, ela que fabrica isso. Ela que fabrica isso. E as mães que, por exemplo, vão alimentar com o leite os filhos, elas sabem todas as precauções que ela tem que ter para ela se alimentar primeiro de maneira saudável, para ajudar. Um exemplo muito simples, quando você tem um filho recém-nascido, o que acontece? Para tomar um remédio, você pergunta a quem? Ao médico. Por quê? Porque o remédio passa pela mama e pode intoxicar o filho, pode intoxicar o bebê. Isso significa que, concretamente, o filho come a mãe. A mãe é o alimento dos filhos. Isto não é só uma questão de imaginação, é real, é concreto. Isso se verifica. Uma mãe é essa alimenta, quer dizer mesmo, nutritiva, concreta para o filho. Minha avó brincando sempre assim. Olha, esse filho ali é filho da vaca. Minha avó fala, a senhora fala isso? Não, porque ali o leite que ela bebe é o leite de vaca. Você entendeu a maneira dela pensar? É concreto. O leite que vamos dar à mamadeira, é que o ninho, não sei também. Esses leites que são leite de vaca, sim. É aqui a criança se alimenta de comida de vaca. De maneira antropológica, de maneira natural. É feito que o homem come o homem. Que a criança bebe o leite da mãe, que vem lá do corpo da mãe. Isto se faz a gente desde a barriga. O cordão umbilical nosso, que é a raiz nossa, que nos liga às nossas mães, por a comida que come a mãe passa por ali. O filho se alimenta da mãe. Se a mãe é muito mal alimentada, o filho pode morrer dentro da barriga. Então, a relação mãe-filho é importantíssima para uma continuação de manutenção de vida, de nutrição. Isso de maneira física, de maneira antropológica. Agora, se vimos tudo isso do lado espiritual, profundidade, é muito fundo. Como assim a criança sabe que é a mãe? O cheiro. Por que sabe o cheiro da mãe? O cheiro da mama. É por isso que o filho vai cheirar a mãe, vai viver da mãe concretamente. Então, se a mãe não alimenta o filho, o que acontece? Você entende? Então, relação mãe-filho é também importante. Ela não é para manter a família, para onde a família vai repousar, mas ela é uma relação de geratividade. Ela gera vida. Gerar, você lembra, o gerador, aquele motor que coloca eletricidade dentro de casa quando não tem a cueva. Então, vai gerar. E se a eletricidade, esse motor se apaga, não tem mais eletricidade. Então, o gerador fica o tempo todo gerando. Tem um dinamismo na geração de vida. Tem um dinamismo. Essa geração de vida se passa para a vida física, passa para a vida, como já falei, intelectual, a vida espiritual, a vida psicológica, a vida econômica, a vida social, a vida familiar. É essa geração de vida. Então, relação muito importante de filho e de mãe, ou de mãe e de filho. O filho para a mãe é um filho, que dizer, é uma sorte de afiliação. A filiação é a relação do filho com a mãe. E a maternidade é a relação da mãe pelo filho. Duas relações interdependentes, duas relações capitais para que essas relações continuem. Bom, a manutenção dos laços
é o que deve procurar a família o tempo todo. Uma das coisas importantes é a relação mãe e filho, que deve ser mantida. Essa relação vai se manter, primeiramente, da maneira biológica, na barriga, no corpo umbilical, na saída da barriga, na vida, com a alimentação, dar mama ao filho. Essa alimentação permite justamente essa manutenção dos laços. Então, quando eu falo de relação é importantíssimo, então ainda, quando eu falo aqui que, por exemplo, eu me alimentei do seio de minha avó, justamente uma relação. Uma relação. E antigamente, você se lembra, teve pessoas, senhoras, que alimentavam filho dos outros. Esse filho quase se tornava o filho dela. Conheci uma senhora que alimentou um menino, hoje que deve ser, não sei, médico, não sei o quê, e que esse menino, para essa senhora, é impressionante, mas não é a mãe dele. Não é a mãe dele. Ele fala com o colega, é minha segunda mãe. É de verdade, porque eu me alimento no seio dela. Ela não me deu a luz, não, mas me alimentou. É o seio dela que me alimentou. E para esse médico, essa pessoa é mãe. É a segunda mãe. Isso é verdade. Isso não é só uma invenção dele, não é só psicológico. Então, a relação mãe-filho, que é a maternidade, é uma relação primordial para a manutenção dos laços. É manutenção dos laços de geratividade. Para gerar vida. A força dessa geratividade. Então, outra relação agora de paternidade. O pai é o filho. A relação de paternidade é uma relação de responsabilidade. Ela não é primeiro ligada a uma relação biológica, como a da maternidade, porque a maternidade é primeiro uma relação biológica que implica aspectos biológicos bem claramente definida, o cordão umbilical, o são onde o filho vai manter essas relações. Então, o pai não é no mesmo tipo. O pai não é do mesmo tipo. A relação do pai e filho é uma relação um pouco exterior. E isso se manifesta como? Se manifesta para o pai para a responsabilidade dele a respeito do filho. A responsabilidade dele. Essa responsabilidade que é se vai responder no lugar do filho. Porque pai desse filho, ele vai responder no lugar. É por isso que, às vezes, os nomes do filho são nomes, às vezes, do pai. E aqui, por exemplo, no Brasil, o nome do filho é juntos com o nome da mãe e do pai, mostrando que essa criança responde no nome de tal. Quer dizer isso? Essa criança, o responsável dele, dela, são tal e tal, que são os pais. Isso se encontra no nome dele. Então, é importantíssimo. Essa manutenção do laço pai e filho é importante para continuar essa de geração. Ali é também geração de vida, sim, mas geração de vida do lado da responsabilidade, de cuidar dessa vida exterior. Quer dizer, a primeira coisa, a mãe cuida da vida do lado da interioridade, porque brota por dentro. E o pai cuida da vida do lado da exterioridade, porque cuida primeiro do lado de fora. Lado de fora quer dizer todo é que é responsável de, não sei, muito simples, de procurar roupas, de comprar aquela coisa, comida, de ir fora, procurar alguma coisa para trazer de casa.
é isto, levar o pão para os filhos. Os pássaros, você já viu os pássaros no ninho? Quando está ali com os pintinhos, o pai pássaro sai procurar e vem alimentar esse ninho. E é assim que funciona a história da família. Viver isso, que a natureza faz as coisas assim. E isso é natural. Por que é assim? Nós sabemos que o ser humano continua nos filhos. E eu sou a continuação de tudo minha tataravó e avó. E eu sou o resto dele no mundo. Ele não existe mais, mas eu represento ele no mundo. Isso é uma continuação concreta da vida deles. Então, a minha família continua através de eu. Quer dizer, eu sou meus pais, lá do exterior, vou continuar a viver, vou continuar a mostrar. A família de meu pai não morreu, continua a existir, porque tem um nome, porque tem o seu filho. Então, a relação de paternidade é mais esse tipo de relação. É uma relação de continuidade do lado exterior da responsabilidade do pai a respeito do filho. Então, muito importante entendermos esta ligação. Não sei se tem pequenas perguntas, temos só 3 minutos para concluir nossa aula de hoje. A semana que vem, acho que será a última aula, porque é dia 12 de dezembro. E vamos tentar de olhar a relação filho e os pais, né? Que é uma relação diferente. Depois vamos ver as outras relações que vão nascer dentro do contexto dessa família nuclear, que é avó com netos, sobrinhos, primos, tios. Tudo isso são relações familiares. Mas para tudo isso existir, precisa desta triangulação das relações dentro da família. Pai, mãe, filho. Essa só de triangulação de relações é capital para o resto se colocar no lugar, o resto se instalar. Imaginou que seu pai nunca te falou dos seus tios? Como você vai saber? É que nunca te levou visitar um tio? Como você vai saber? A sua mãe nunca te falou da tia? Como você vai saber? Então, é assim que funciona. Essa relação, essa triangulação inicial dentro da família vai precisar que, pouco a pouco, ela vai se abrir à família do lado exterior, que vai formar, você entende, hein? Quando eu falo de relação familiar, vamos terminar a ter um tecido familiar. Que lindo! Algo que é como tecido, um tecido da relação familiar. Uma rede. Você já viu uma rede como é construída? A primeira triangulação, depois os outros vão se construir no redor. Então, vou deixar vocês, não tem pergunta, e vamos nos preparar para terminar essa aula sobre a família semana que vem, terminando, trabalhando as relações familiares. Depois disso, a semana que vem, vou fazer um pequeno resumo para dar a você como, de maneira geral, assim, algo de conceptual, um gráfico conceptual um pouco de tudo que vimos, de tudo que falamos, para entendermos o que, quando falamos de família, o que significa essa família. Então, desejo para você um bom domingo, um bom final de semana. Aproveite desse tempo e se cuidem para que Salvador tenha alta. Bom dia a todos, a bênção Bom paz. dia a todo mundo, a todos. Deus abençoe, Camila. Olha, Mariana, você pode colocar a lista de pessoas? Eu já anotei Rúbia, Tereza e Camila. Está faltando mais alguém? Genira, não é isso? Ok.
Então, pronto, eu te mando daqui a pouco. Tem Janira aqui. Tá bom, então. Obrigado, Marlon. Boa sorte na família e boa vida de família. Acho que a família é uma coisa linda, gente. É bom aproveitar dela enquanto todo mundo está perto. Você está vendo, eu sou longe da minha família, é muito complicado às vezes. Mas, como você sabe, criamos outras famílias com relações aqui. Tchau, tchau. Um bom domingo e até mais. Tchau, bom domingo. Tchau.